Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Trás da Mesa do Diretor. E hoje vamos continuar falando sobre os transtornos. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Estudos científicos mostram que quem tem esse transtorno tem uma dificuldade na parte frontal do cérebro. Ele tem uma disfunção executiva. Então, quais são os sintomas que acontecem com os alunos, com as crianças que têm esse tipo de transtorno? Primeiro, falta de planejamento. Eles não conseguem utilizar a agenda. Por exemplo, se você pede para ele anotar uma lição ou uma avaliação no dia de hoje, que é o dia 29 de julho, quando você olha a agenda desse aluno, ele vai estar em 29 de agosto, ou 29 de junho, ou 29 de setembro. Ele não tem condições de planejar, ele se perde. Por exemplo, ele vai brincar, ele pensa, eu vou brincar agora de carrinho, depois de trenzinho, depois vou jogar bola. No final, ele não faz nada, porque ele não consegue planejar, ele não consegue guardar as coisas no lugar, ele é uma pessoa muito desorganizada. Uma outra dificuldade que esse transtorno apresenta é a capacidade de esperar por recompensas. Por exemplo, você fala para o seu aluno assim, olha, hoje nós vamos fazer uma atividade especial depois da aula de matemática. Você nem começou a aula de matemática, esse aluno já está. Professora, é agora a atividade? Mas professora, você disse que vai ter uma atividade legal, mas que horas que vai começar? Ele não consegue aguardar, esperar. Quer ver a pior coisa que um pai pode fazer? É prometer para uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade uma viagem. Ele vai ficar o tempo todo falando, mas que hora vai ser a viagem? Quando nós vamos sair? Mas é hoje que chegou? Mas que horas que vai sair? Porque ele tem essa dificuldade de esperar. Ele não consegue. Tudo tem que ser imediato, Eu ainda brinco que eles são, no meu pensamento, aqueles alunos fast food. Tem que ter tudo para agora, Rápido, imediato. Uma outra dificuldade que esses alunos têm é de administração do tempo. Por exemplo, você vai dar uma atividade na sua sala, uma lição, esse aluno, ele se perde no tempo. Então, enquanto os outros alunos estão executando a atividade, se concentrando, esse aluno fica. Bate caneta, para olhando a atividade, mexe com o colega do lado, se vira de um lado, se vira do outro. Por quê? Porque ele tem realmente essa dificuldade de administração do tempo. Então, para ele, um tempo curto é muito longo, ou um tempo muito longo, às vezes, para ele passa muito rápido. Então, esse tipo de transtorno, como que a gente pode trabalhar? Primeira coisa, existem alunos que precisam de medicação e psicoterapias para amenizar esse transtorno e esse déficit de atenção. Muitas vezes as escolas não querem receber esse tipo de aluno. Por quê? Porque eles dão trabalho. Em sala de aula eles são agitados, eles não param, eles não conseguem se comportar, eles têm dificuldade de relacionamento com as outras crianças, Ou então é aquele aluno que vive avoado, você olha, é um aluno que vive no mundo da lua e às vezes eles têm uma angústia muito grande, eles não se entendem, eles tentam fazer e não conseguem. Eu conheço alunos às vezes que se rastejam entre as carteiras, derrubam carteira e a professora conversa com ele, para, mas é algo físico, é algo dele mesmo, da estrutura neural dele. Então, muitas vezes, ele precisa dessa medicação para aquietar, essa psicoterapia, para ajudá-lo nessas dificuldades que ele tem. Eu quero indicar para vocês esse livro que chama Levados da Breca. Eu tenho mostrado para alguns pais, indicado esse livro para alguns pais. E esse livro, ele vai trabalhar sobre o que é o TDA, Eu vou até mostrar aqui uma figura, que é essa família aqui. Olha o desespero dessa família, Atrás do filho, o filho com o braço quebrado, não para um minuto, Então, ele vai falar um pouquinho sobre os pais, sobre o comportamento dessas crianças que são TDAs. Então,
tem algumas figurinhas que mostram bem, né, o que é realmente essa criança TDA. E esse livro ele vai falar também do impacto que a criança causa, tanto na escola, né? Quais são os tratamentos importantes para essa criança. Então, leia. Você que é educador, não deixe de ler este livro, tá? E que você vai entender um pouquinho mais sobre o seu aluno, ok? Fique conosco, curta esse vídeo e semana que vem nós vamos ter mais uma dica em Por Trás da Mesa do Diretor. Tchau!